Olá! Estamos gravando aqui. Vamos começar o piloto desse que é o primeiro episódio do canal 2007. Comigo, É. Mário Eugênio e o grande Augusto Seixas, que, E aí, por galera? incrível que pareça, não é parente do Raul Seixas. Não, até onde se sabe, não. Então, nós somos estudantes inicialmente de graduação de História, né? Augusto se enveredou para o lado da filosofia, mas tem o coração ainda junto a Clio, Sim. e eu tô aí tentando desenvolver uma pesquisa na área de História Intelectual, em doutorado. E vamos que vamos. Esse é um canal que a gente fez para conversar um com o outro e conversar sobre atualidades e coisas que nos interessam. E é isso. Vamos ver É, o que estudantes da universidade pública deste país ainda conseguem pensar e, e desenvolver e de produzir conhecimento. E é isso aí. E da periferia também, somos da periferia. Augusto veio do Rio para sim. Goiânia. Eu sou goiano do pé rachado. E é isso aí. Eu sou Augusto. carioca da Clara, Não é da é, Gema, não sou da paia. Gema. E, Mas bom, sendo um piloto, que as expectativas fiquem baixas por enquanto, não é? A gente promete evoluir com o tempo. sim, com estúdio melhor, né? Um estúdio, pelo menos. O estúdio. Ah, outra questão também, que além de estudantes, somos professores de ensino básico e às vezes de ensino superior também. É isso aí. Em escolas públicas, né? Antes da É, nossa para a escola pública, eu continuo, né? Que é importante mencionar também, né? sim, eu acho que é um desafio, é uma profissão e são condições extremamente desafiantes, mas por vezes bastante, ah, sei lá, energizantes também. Eu acho que na época em que eu pude trabalhar na escola pública, eu tive bastantes insights, me senti Sim. bastante inspirado. E você que continua lá, nesse tempo de pandemia, como Sim. é que tá? É, na pandemia, nós tivemos que nos adaptar a todo esse novo cenário, né, do EAD. E, por um lado, foi bom para a gente, né, aprender essas novas ferramentas. Infelizmente ou felizmente, o futuro parece encaminhar para isso, né, para um ruir da imagem do professor, vamos dizer assim, para diluí-lo nessas novas ferramentas, né? Não, enfim. E, para um outro lado, nós temos a grande defasagem do ensino, né? Muitos alunos desistindo da escola, não tendo um aproveitamento como deveriam ter, principalmente o impacto maior a gente viu na EJA, né? Onde muitos desistiram mesmo por não conseguir acompanhar essas mudanças. E Você acha que é um lance geracional ou é uma questão também relacionada ao social, assim? dos dois lados, né? A questão geracional, a gente pode colocar aí uma diferença etária inicialmente, né? Bom, a EJA são pessoas um pouco mais velhas, né? Que estão tentando finalizar pelo menos
o ensino médio, né? E não tem facilidades com essas ferramentas. Então, nós notamos aí um, um contraste entre gerações numa perspectiva etária, vamos dizer assim. E também social, econômica, né? Gente que não teve como comprar um pacote decente de dados para poder utilizar a internet, que não tem a internet disponível nos seus setores, que não tem como pagar um plano, vamos dizer assim. Então, porque nós também não podemos colocar como o jovem, né, como aquele especialista em tecnologias, né, porque não foi isso que nós vimos na pandemia, né? Muitos jovens também tendo uma grande dificuldade, professores, jovens, tal, mas o impacto maior foi com esse pessoal mais velho, né, da educação de jovens e adultos. Então, não só uma questão etária, mas uma questão social também de falta de acesso a esse recurso. Aí as escolas públicas, cada uma delas fez da sua maneira de ir atrás desses alunos, né? Seja imprimindo a atividade, levando até ele, pedindo para ele ir até a escola pegar essa atividade. Eu soube recentemente que o novo ensino médio vai ser implantado em 2022, né? Você trabalha mais com o EJA e o fundamental ou também trabalha com o ensino médio? Os três. Os Os três. três? E aí, a sua escola já implantou o formato do novo ensino médio? Aos poucos, né? Aos poucos está sendo implantado. É, com o ensino médio, a gente está implementando as disciplinas alternativas, vamos dizer assim, né? As optativas, onde, em tese, o estudante vai escolher as suas áreas de preferência, que ele tem maior facilidade, mas, pô, eu já posso dizer que eu não concordo da maneira que isso está sendo implementado, porque isso também nos leva a uma discussão geracional. Por quê? Você preparar o jovem de ensino médio para um ensino técnico, né, já conduzi-lo a escolher esse tipo de trabalho, de especialização, primeira coisa, as escolas privadas, né, dos bairros mais nobres, estão fazendo pouco nesse sentido, né? Então, esse novo ensino médio parece não atingir algumas classes. Esse pessoal vai fazer o seu ensino superior nas melhores faculdades, né? E enquanto o ensino técnico fica reservado para o pessoal da escola pública. E por que que eu digo que a questão da geração também se vê aí? Se a gente lembrar do toyotismo, né, nas nossas aulas de geografia e tal, a gente vai perceber isso. O que que é esse toyotismo? Entre as várias definições dele, né? Não é só aquela definição superficial de não manter um estoque de mercadorias, né? Fazer por demanda, não é só isso. Mas é também criar um impacto geracional dentro das fábricas, dentro da indústria, dentro das empresas, né? Você prioriza a mão de obra jovem, né, em detrimento daquela que já tem mais tempo, mais experiência e mais capacidade de se organizar e exigir direitos, né? Então, existe essa geração, entre aspas, que já está no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, né? Já está há mais tempo, já é mais experiente e consegue se organizar, tem uma rede maior de contato, né, vamos dizer assim, e essa nova geração que, devido a esse modelo, é separada das gerações mais velhas, não consegue se ver como parte de um corpo de trabalhadores, né? Porque essa ideia do você SA também é incentivada, você ser o empreendedor de si mesmo, né? Então vai criando cada vez mais individualismo entre os jovens, essa falta de contato com as gerações mais velhas
essa impossibilidade de mobilização da classe trabalhadora, né? Então, é um impacto geracional pré-fabricado, né? E a gente vê isso no pátio da fábrica, com essa implementação do toyotismo. E, na minha opinião, o novo ensino médio é totalmente baseado nisso. Vamos colocar o jovem no mercado de trabalho, no máximo no ensino técnico, para a gente ver esse resultado depois, né? Não, evitando assim uma maior mobilização da classe trabalhadora, como eu vejo. Com essas novas formas de trabalho, de relação de trabalho, que alguns chamam de uberização, você acha que a educação futura ou presente vai sofrer um impacto? Tô aqui quase te entrevistando. Eu não sei se Então, daqui a esse era pouco eu o passo a bola para formato. você. É o Daqui a pouco eu quê? passo a bola. Ô, Mário, quando nós éramos mais jovens, né, a gente via filmes e desenhos e séries de ficção científica, né? A gente tinha aquela ideia de que o robô iria dominar o mundo, a inteligência artificial, e iriam principalmente tomar os nossos postos de trabalho, né? E isso ainda é difundido até hoje, né? Mas eu acho que não. O robô não vai tomar o nosso trabalho. Ele vai ajudar a tomar os nossos direitos. É diferente. Por quê? Isso, independente se você é de direita, de esquerda, talvez o que eu vá falar agora seja um fato. Aí cabe a você interpretá-lo, né? O capitalista, ele lucra em cima da mais-valia, a famosa mais-valia, né? Não é necessariamente com o produto que ele produz e que ele coloca nas prateleiras. Ele lucra com a exploração do seu tempo, né? Então, olha só, o cara que trabalha para o Uber, iFood e essas outras coisas, não só nesse ramo de transportes, vamos dizer assim, mas sei lá, o Hotmart, que é um site onde você coloca lá o seu conhecimento para ser vendido também. Também é um aplicativo, é uma forma de uberização, né? Então, isso se aplica a todas as áreas de atuação humana, né? Não é só no Uber. Nós não conhecemos o nosso chefe, ele é apenas um quadrado colorido na tela do nosso computador. Se acontece alguma coisa com o trabalhador que está fazendo uma entrega, por exemplo, ele não vai ter direitos a reclamar, né? Então, é essa coisa. O dono do Uber, desse aplicativo, desse algoritmo, né? Ele tem a maior frota de carros do mundo e não tem um carro, né? Então, nós não conhecemos o chefe, é apenas um algoritmo, é uma coisa totalmente virtual. Não conseguimos nos mobilizar para exigir direitos, né? E estamos aí com um trabalho totalmente precarizado em termos de direitos. Então, eu não vejo essa tecnologia roubando o nosso trabalho. Não, ela vai criar novos tipos de trabalho e com condições cada vez mais precárias de trabalho. E na Então, educação, como é que você vê isso na educação? eu acho que o EAD algo que podemos, é um vislumbre do futuro, vamos dizer assim, né? O professor é reduzido a um ícone numa tela, né? Você tem uma aula virtual, você pode parar, voltar, assistir quantas vezes você quiser. E, é claro, nessa pandemia nós, principalmente eu, vocês, somos professores, a gente percebe que são dinâmicas diferentes, a sala de aula é diferente, né? Sim. Tem São momentos que você simplesmente acha que tá falando sozinho. exatamente, né?
você não consegue ver a reação dos alunos, mesmo você pedindo para todos ligarem as câmeras e tal. Então, é diferente. Né, o acesso ao conhecimento é diferente. Mas eu acho que é um ensaio para o que a gente vai ver no futuro, né? Acho que todas as profissões vão passar por isso, por essa Acho uberização. que no final, como se a educação agora tivesse atravessada pela cultura de tela e é isso, assim. Uhum, E isso é doido, assim, se pensar que a educação começa pelo diálogo e no final você tá se confrontando ali com uma máquina, com sim, a tela, não sei, o que isso gera em termos assim de usar um termo da tecnologia, processamento de dados para os alunos, sim. né? Não sei que tipo de ser humano sai daí, né? Eu acho que nesse sentido, as humanidades, ela, elas são estratégicas, tanto Uhum, para o próprio mal delas, como para o bem. sim. Porque eu acho que isso, de certa forma, é acabar com as humanidades. De alguma, forma. Não vai ser no seu sentido do currículo, mas vai ser no sentido ah, do ensino e aprendizagem, que é mais do que coisas, índices acadêmicos, né? Uhum. É uma vivência, é uma experiência, né? Num momento muito importante da vida de muitas pessoas, né? Que é essa fase aí de transição para a vida adulta. E eu acho que tem a ver com isso que a gente começou dizendo, né? É um incentivo ao individualismo, né? Você evita o contato com outros alunos para você evitar o contato com o colega de trabalho futuramente, né? E talvez ainda o Uber seja útil nesse assunto. Não sei como se dá a, a organização dessas pessoas, né? Em cada cidade, em cada estado, tem uma forma diferente deles se organizarem, né? E tem uma legislação diferente para isso. Mas é muito complicado você encontrar parâmetros jurídicos para justificar, né, uma organização contra uma máquina, contra um algoritmo, né? Então é totalmente antidialético, vamos dizer assim. E, bom, Eu tinha essas questões quando eu era atendido por algum call center, né? E aí eles chegam assim, senhor, isso está no sistema, não dá para eu resolver. Tudo está no sistema, aí não tem como. Deixa eu falar com o sistema. Eu quero né, resolver isso, não tem como. Não, isso é não, só essa é a resposta padrão. Quando você fala que é o sistema, é, não tem como você se mobilizar, né? é o processo do Kafka, né? No final das contas. É totalmente inominável, impessoal, né? E, bom, no caso das gerações, a gente nota isso, né? Essa falta de comunicação entre as gerações, mas devemos lembrar que para definir uma geração, isso é uma coisa muito complexa, né? Até é uma coisa que está sendo muito bombardeado para a gente ultimamente, essa coisa da geração Z, Y, dos millennials, né? Eu e você somos millennials, agora nós Cringe, descobrimos isso. cringe. Somos cringe também, né? Então, bom, a meu ver, é uma divisão totalmente arbitrária e também imposta pelo capitalismo, né? Porque você molda todo um mercado para aquela geração, impedindo assim não só a comunicação
intergeracional, né? Mas você impede a tradição dela ser transmitida de uma geração a outra. Não estou dizendo isso numa perspectiva conservadora, mas tudo que você adquire de luta e de esforço numa geração, fica complicado para você passar esses valores para a próxima geração. E eu acho que o maior lugar que a gente vê isso é esse fortalecimento do fascismo, que estamos verificando aí, do movimento anti-ciência, anti-vacina, e a gente se pergunta, puxa vida, as gerações anteriores lutaram tanto, tem gente que está viva ainda, né, que sobreviveu ao Holocausto, que estão vivos, tanto algozes quanto vítimas, gente que passou pela ditadura no Brasil, ativistas de todo tipo que você imaginar, e estamos vendo muitos jovens indo por esse caminho da extrema-direita, do fascismo, da intolerância, né? Então, aí eu te pergunto, Mário, não existe aí uma questão geracional? Eu não sei se há um problema de. Alguns chamam de transmissão intergeracional. Eu não sei se há esse problema, porque eu percebo com os meus colegas da minha alma mater, por assim dizer, os meus colegas do colégio em que eu fazia o ensino médio. As redes sociais são benéficas por causa disso. Você ainda consegue manter contato com pessoas com as quais uh, as suas conexões são bem antigas, né? Uhum, Já não fazem mais sentido hoje, né? E são só aquelas pessoas que estavam estudando, não é só, mas estudando o ensino médio juntos. E muitos deles, foram para uma via dessa que você falou, anti-ciência, antidemocrática. uhum, Ou seja, são pessoas que, em tese, tiveram uma formação muito semelhante à minha, mas que, em algum momento, se distanciaram completamente. E há meio que uma. É difícil compreender. Eu tento conversar, uhum. mas há sempre barreiras, assim, é, de compreensão mesmo, assim. Isso, eu estava no meu curso estudando Jacques Rancière. Ele tem uma ideia de partage do sensible, a partilha do sensível. Eu acho que a gente, no final, somos da mesma idade, temos uma formação semelhante, mas não partilhamos da mesma Sim, sensibilidade. A minha impressão é essa, não partilhamos da mesma sensibilidade. para a gente ver E, o quanto portanto, que a da mesma noção, política. para a gente ver o quanto que a noção de geração é por vezes falsa, né? Sim, sim. E Esse, arbitrária. Pessoas da mesma geração, entre aspas, né, nasceram no mesmo ano ou a perto, mesma né? quadra. Mesma quadra, criadas. Aí eu me lembro da poesia que o Ariano Suassuna disse uma vez, né? Essas pessoas criadas no mesmo canto, né? Morrem da mesma forma, mas uns são mais felizes que o outro, né? Então, assim, como é que pode pessoas criadas do mesmo jeito, no mesmo canto, ter visões tão diferentes da vida? Seria uma questão educacional? Você já disse, foram criados, estudaram no mesmo lugar, tiveram acesso aos mesmos recursos, vamos dizer assim, ou à falta de alguns recursos. Sim, sim. E, Então, e são pessoas que na época eu tinha autoestima, assim, ou seja, que ah, se fizesse um questionário sociológico, sei lá, psicológico, com eles, provavelmente a gente estaria no mesmo grupo. É bem provável que estaríamos no mesmo uhum, grupo, responderíamos as mesmas coisas. E agora não, a gente está em grupos muito distintos, não responderíamos a mesma coisa sobre, sei lá,
porte de arma, uhum, ah, sei lá, papel do STF, ah, ah, as medidas de restrição em relação à pandemia. Estaremos em campos uhum. opostos, né? É incrível isso. É. Mas é claro, já se foram que mais de quase 15 anos, né? Também. É, Ai, ai. Mas tem é essas interessante. questões desse microcosmo, né, vamos dizer assim, nas nossas relações mais imediatas, e temos questões macro, né? Nós temos o Alternative for Deutschland, né? Alternativa para a Alemanha, que é um partido declaradamente de extrema-direita, podemos dizer neonazista, na Alemanha, que já é a terceira força política alemã, é o terceiro maior partido da Alemanha, que provavelmente vai ter, vamos tomara que não, né? Mas pode ter bons resultados aí nas próximas eleições, né? Apesar que a Angela Merkel deixou um herdeiro, vamos dizer assim, né? Não é uma De, herdeira? Eu tava... Mas pode ser um é, herdeiro, eu não sei. é. Mas não Porque sabemos as tem outras uma... eleições, né? Mas a questão é que o impacto já foi sentido, né? Nós temos o Vox na Espanha, que é um partido de extrema-direita também, né? Que tem ganhado força. A Hungria e a Polônia já podemos dizer que são países de extrema-direita. Então, é um fantasma que ronda a Europa, né? Que estamos vendo novamente. uma... Você não acha, talvez, uma das frases mais impactantes do Razão Noir, o Razão Negra do Mbembe, seja Uhum, essa ideia de que a Europa já não está mais no centro do mundo, né? uhum, Ah, o lance, então, seria como essa Europa que ocupa um outro lugar geopolítico e cultural pode vir a nos afetar. Porque, assim, ah, no caso brasileiro, eu vejo muito mais o que aconteceu nos Estados Unidos como verdadeiramente relevante para pensar a realidade nacional do que o que aconteceu na Europa, né? Na Europa, uhum. talvez o Brexit ou não sei o que poderia ter ajudado com que se pensasse assim. Eu acho que a direita brasileira olha muito mais ou a extrema direita ou esse pessoal apolítico no final das contas, antipolítico, pensa muito mais nos Estados Unidos que propriamente na Europa, assim, a minha É. impressão. E, e nesse sentido também anti-China, né? Uhum. Anti-muçulmana, anti-árabe, anti um monte de coisas Uhum. que a gente chamaria de Oriente. Sim. É, bom, aí infelizmente a gente tem que ir para um lado que nós temos que abarcar se queremos entender, né? De onde vem essa anticiência? De onde vem esse comportamento conservador, né? E eu creio que o acesso à internet, a popularização da internet, contribuiu para isso, para deixar certos grupos de pessoas diante, tendo acesso a certos conteúdos que não tinha antes, né? Que são conspiracionais, né? Que trazem visões alternativas sobre fatos incontestes, né? Você acha que tem uma semelhança com o advento da imprensa, da cultura letrada, ali pelos séculos acho que 17, né? 18? Você acha que estamos num contexto semelhante?
Eu acho que numa visão de reação a essa perspectiva racionalista, vamos dizer assim. Você diz esse pessoal do século XVII, essa revolução científica, né? É claro que a técnica, né? A imprensa é Uhum, de antes, mas eu acho que tanto a reforma, e aí as revoluções uhum, científicas vão, vamos dizer assim, difundindo essa cultura letrada da letra impressa. uhum. E agora estamos nessa cultura da letra, vamos dizer assim, digital, né? Mas não sei nem se é letrada, se É, poderíamos chamar assim, né? eu acho que tem a ver com a ideia de que nós temos que evitar o anacronismo. Em que sentido? Olha, o que era liberdade no século XVII, no século XVIII, né? Aquela liberdade da Revolução Americana, antes, né, com as revoluções inglesas, a Revolução Francesa, não é a mesma ideia de liberdade que deveríamos defender diante de eventos como a pandemia. São coisas diferentes, né? Só que pessoas mal intencionadas pregam essa liberdade, e você disse o advento da imprensa, né? Poxa, em uma semana as ideias do Lutero já estavam em Portugal, né? Devido à imprensa. Isso é uma coisa, mas a consequência disso nos tempos de hoje, né? A liberdade de expressão, que devemos defender sempre e tal, mas será que aqueles valores defendidos por esses revolucionários, por esses pensadores, iluministas e tudo mais, será que isso se encaixa totalmente na nossa realidade hoje, né? A nossa visão de democracia, de liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, né? Será que ela não tem que ser repensada hoje em dia, sem abrirmos mão de direitos basilares da nossa sociedade, né? Será que, pô, não seria um anacronismo esse você defender ainda, como dissemos mais cedo, né, a terceira emenda da Constituição Americana nos tempos de hoje, né? Eu acho que é uma questão interessante, porque o iluminismo, ou, sei lá, o liberalismo, ele é sempre retomado, seja por uma ala conservadora, seja por uma ala, vamos dizer assim, radical. Vamos simplificar o espectro político nesse sentido, né? A Uhum, ala conservadora talvez vai retomar alguma dessas ideias luministas, não todos, porque a Revolução Francesa, por exemplo, não é algo bem visto. é, Ah, enquanto a ala radical vai falar justamente que, assim, radical, ah, vai falar justamente dos limites do iluminismo. uhum, E há muitos limites. E, por exemplo, mesmo na sua fala, eu percebi, né? Você falou da Revolução de Independência nos Estados Unidos, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa. E sim, onde está a Revolução Haitiana? exatamente. Sabe? E esse era um dos limites. O comércio transatlântico de escravos e a escravidão era um limite para esses pensadores iluministas. E E vou diga-se de pensar no caso. passagem, uma revolução muito mais revolucionária do que a francesa, Sim, né? Quando os soldados sim, do Napoleão foram lá no Haiti, os caras cantando a Marselhesa, né?
Então, assim, enfim. Se em algum momento essa revolução gera um antinacionalismo dos próprios franceses senhores de escravos que ali estavam, né? Eles se unem aos ingleses Uhum. contra os ingleses que à época estavam lutando contra a revolução. Então, uh, o que acontece é que, num determinado momento, os revolucionários haitianos estavam lutando não só contra a França, a Revolução Francesa, o caminho que a Revolução Francesa tomou, né, a partir de Napoleão. Alguns entendem que ali acabou a Revolução, outros não. E contra os anti-revolucionários também. E eles conseguiram vencer. É claro E o Toussaint, mesmo preso, ele vai se dizer fiel à França, né? Aquela França revolucionária, né? Ou seja, é um tapa na cara de todo mundo, né? Revelando a hipocrisia de todo mundo, né? Naquele momento. o Toussaint, ele era o cara que trouxe uma certa moderação à Revolução. Porque ah, o, o momento de origem lendário da Revolução com esses sacerdotes vodus que se reúnem, acho que é Bocalimã, se eu não me engano, agora Bocaimã, que era o bosque dos jacarés, dos alligators, não sei. E lá eles fazem uma cerimônia e chamam, olha, daqui uma semana vamos começar? Já não dá mais para aguentar isso. É. E aí é bem interessante porque alguns entendem que o voodoo não era apenas uma questão de espiritualidade, mas era uma questão epistemológica, né? No sentido de conhecimento geográfico da ilha, no sentido de conhecimento da botânica, né? De saber produzir venenos, de saber fazer da natureza arma contra Fornecia todo um background para esse isso. pessoal Porque se posicionar no mundo. porque o que acontece é que eles não tinham acesso à arma de fogo, né? Então como é que começa uma revolução assim, né? Então eles tinham que começar de algum momento dessa vantagem aí Só uma que a coisinha, natureza. Mário. Eu não Sim, sei se aqui começou a chover. sim. Então, o pessoal aí que escutar um som de chuva ao fundo, já aproveita e faz um ASMR, né? Aquela coisa de relaxamento, tal. Vai ficar Ó. esse um pouquinho de som de chuva ao fundo. Não, não, seu microfone tá funcionando bem, ele só Tá ok, capta a né? sua voz. Sua Então, tá voz. bom. Mas só voltando, eu acho que o Toussaint, pela sua formação, né, ele acabou sendo alforriado, ele foi criado ah, por algumas por franceses, né? Ele aprendeu a língua. ah, ele dizem uma das histórias que se conta sobre ele que quando ele então resolve entrar na rebelião, ele ainda consegue providenciar para que seus antigos donos saíssem da ilha, assim. Então, o Uhum. Toussaint era bem mais moderado, assim, vamos dizer assim. Hum, E ele tenta a conciliação. É claro que o movimento dele de fazer uma constituição para o Haiti foi um movimento mal visto, assim, pelos revolucionários franceses, assim. E aí, com o Bonaparte era extremamente racista. é. Extremamente racista. E o que acontece é que
Ele Na França retoma a escravidão, há duas que os abolições. jacobinos, jacobinos teriam abolido, né? Você Sim. imagina, hoje eu estou na condição de escravo, amanhã estou livre, depois de amanhã escravo de novo. Sim. Como é que se Tinham consegue? abolido, é bom que se diga, por direito, porque de fato já estava abolida Claro, em claro. São Domingos, né? Então eles abolem por direito. Mas é muito interessante porque o que acontece é que o Haiti, pelo que se vê hoje, ninguém vai considerar que ele seja relevante para a história. Afinal, que relevância há no país mais pobre das Uhum, Américas, né? Que ocorrem tragédias atrás de tragédias ambientais, né? E políticas também lá, né? uhum, Mas o que acontece é que as pessoas não, é, não conseguem perceber algo que foi silenciado na história, que o Haiti era a principal colônia francesa e o uhum. principal produtor de açúcar do mundo, que era o principal produto do comércio internacional. Então ele era Que extremamente importante. fomentava aquele triângulo, né? Sim, sim, Comercial, da produção do açúcar, que vai para as 13 colônias, né? Produção do sim. rum, que alimenta a Europa, vai para a África novamente. Tal. Aquele comércio triangular. Né? Ele era simplesmente um terço da importação e exportação francesa, portanto, era um terço da economia da França. Uma colônia só, pequeniníssima, né? Porque Pequena. dividia a espanhola Uhum. contra a parte que era colônia da Espanha, né? E produzia bastante, produzia imensamente. Aqui também começou, a chuva também me Ah, agracia nesse momento, assim. E o outro aspecto é como esse pioneirismo, vamos dizer assim, essa ruptura que o Haiti causa, qual é a consequência no Atlântico, né? Eu fico pensando, velho, você consegue, sei lá, pensar todos esses ícones que são consagrados do movimento negro norte-americano sem o Haiti? Eu acho meio complicado, saca? uhum. Tanto é, e isso não é eu que digo. Eu pego alguns autores, como o W.B. Du Bois, que é considerado um dos primeiros historiadores negros nos Estados Unidos. E ele fala: olha, o Haiti ainda precisa ser reconsiderado na história americana, na importância que ele tem na história dos Estados Unidos, Sim. saca? E uma das consequências, por exemplo, da história dos Estados Unidos foi que o Haiti debela os sonhos, né? Isso não é o que eu estou falando, Trujillo fala, os sonhos coloniais franceses nas Américas. É, sem o Haiti, a França é obrigada a vender a Louisiana, tá? Esse é o do aspecto. Ou seja, a marcha Uhum. para o oeste dos Estados Unidos tem uma tem que ser pensada a partir dessa ótica também. Se o Haiti ainda estivesse com a França, talvez a França não precisasse vender a Louisiana. É um dos aspectos a se pensar. E vários outros. E isso causa um problema nas 13 colônias, né? Porque agora que a Inglaterra é dona da Louisiana, ela vai impedir que os colonos americanos entrem nesse novo território francês para explorar o comércio de terra, de pele, né? Porque os colonos já estão com esse pensamento emancipatório e tal. Então, não, vamos deixar esse comércio de peles exclusivamente com a metrópole, né? Aí já começa uma treta, né, entre colonos e a metrópole britânica, inglesa, né? E já fomenta a independência, né? É um dos fatores embora, que mas a Louisiana ela vai sair da posse francesa no começo do 19. Começo do uhum, 19, ela sai
agora eu não me lembro o nome do tratado, mas ela sai da alçada francesa, assim. Isso em decorrência que os franceses já estavam sendo derrotados na ilha. Então, só voltando à questão do iluminismo, eu acho que o grande mérito disso que chama iluminismo é outra questão a se pensar, porque, assim, Locke, pegar o mais clássico, né? Locke e Rousseau Uhum, são, são diametralmente opostos. sim. E são colocados ali, no mesmo bolo ali. Ah, faz parte. Contratualistas, então. Estão ali, saca? Você pega uma série de pensadores que pensam de forma muito diferente um dos outros e colocam dentro de um mesmo bojo, assim. É por isso que esse momento do século XVIII, ou mesmo se recuar para o XVII, ele é muito recuperado por várias vertentes políticas ao longo da história, né? Porque dá para você ser escravista e anti-escravista ao mesmo tempo, dá para você ser E uma sendo série, iluminista, né? E sendo um sabe? liberal. Isso, você Isso tem fazer uma tudo série a de ver, eu acho que a gente pode estabelecer essa ponte, né? Tudo a ver com esse debate. Liberdade de ir e vir, de não usar uma máscara, de não querer se vacinar, né? Ou adotar tudo isso livremente em prol de um benefício maior, né? Então podemos dizer que existe esse pensamento revolucionário, iluminista, de baixo para cima, né? E aquele de baixo, quer dizer, de cima para baixo, aquele de baixo para cima, que é a Revolução Haitiana, né? Então, esse iluminismo, esse pensamento liberal, esses direitos civis, né, que são defendidos, né, por essa classe que foi contra o lockdown, principalmente os empresários, tal, e eles se pautam nessa ideia de liberdade, né? Ou seja, uma liberdade para o benefício deles, né? Porém, muito bem ancorados nessa filosofia, nesses direitos e tal. E, por outro lado, uma liberdade de fato, né? O direito à vida, a exigência de investimentos na saúde para a gente retomar a vida de fato. Então, o que, que é a liberdade nesse sentido, né? É essa que é defendida por esses caras, que a gente pode comparar aí com os soldados napoleônicos desembarcando no Haiti, né? São os franceses civilizados, libertários, ou os haitianos que de fato entenderam a Revolução Francesa e se beneficiam de seus princípios, né? Porém aplicados de uma forma plena, vamos dizer assim. Né? eu ah, sou um pouco maniqueísta, mas É, o que eu acho é que liberdade é um símbolo, uma, uma ideia força que foi muito útil para romper com o chamado antigo regime, para romper com ideias como, sei lá, direito de sangue, uhum, ideias que alicerçavam o poder político da nobreza. Né? Ah, e é óbvio que essa ideia, força chamar liberdade, não tinha necessariamente nenhuma relação com outra ideia que também
muito poderosa retoricamente, que é a igualdade, né? É, e aí, essa, essa, essas são questões que historicamente a gente vai ver uma tensão, né, entre essas duas, né? É, eu acho que mais recentemente, ah, se a gente simplificar bastante o debate, seria o que tinha rolado na Guerra Fria, né? Os Estados Sim, Unidos como a liberdade e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como a igualdade, né? sim, Ah, eu acho que o grande barato disso tudo é o que você falou, essa questão da prática, da vida, de como isso se resolve no seu, no, nas suas relações mais concretas, saca? Porque aqui a gente poderia eleger momentos históricos, uh, conceituar, uh, como os iluministas fizeram, sei lá, o, a ideia do Locke de liberdade, por exemplo, estava muito presa a uma noção de propriedade. sim. É um aspecto importante, assim. Eu acho que, e é claro, ele está falando dentro de do seu grupo, da sua classe, né? Sim. Acho que é isso, assim, eu acho que, não sei. É. Continuando no iluminismo, essa questão, se a gente for fazer o link, né, com a questão geracional, a gente está, quem a gente está conversando aqui, a gente está tentando entender como é possível debates que a gente achava que estavam encerrados, né, virem à tona e serem capazes de separar, de dividir a sociedade, né, como a eficácia das vacinas, se a Terra é plana ou redonda, enfim, né. O que aconteceu? Se é uma questão geracional, se é uma questão educacional, se é sociopolítica e por aí vai, né? Se a gente for para o lado do iluminismo, a gente retomar o Kant, por exemplo, né? A ideia de progresso moral do Kant, né? A humanidade é dotada de categorias inatas ontem, hoje e amanhã, né? Então, podemos contar que as gerações futuras vão dar continuidade nos avanços dessa geração atual, assim como a geração atual está desenvolvendo o que já foi produzido lá atrás, né? Quando chega o Hegel, aí a ideia muda, né? Essa razão não é inata ao povo, mas tem sua origem no Estado, vamos dizer assim, né? Ela emana do Estado. Mas o caso brasileiro é interessante para a gente discutir isso, porque as nações todas atrás de uma solução racional, a ciência produzindo artigos todos os dias e tal, e poucas nações, e o Brasil se inclui nesse grupo, de poucas nações que foram na contramão, né? Apostou em outras coisas, tratamento precoce, tudo sem comprovação científica e tal. Então, a razão não emana do Estado, não vem do Estado. Não, esse Estado não é capaz de nos dizer o que fazer, o que pensar. Então, Mas ficamos, eu ficamos acho com que Kant. mas você não acha que é, aí não deve se fazer aquela operação de distinção entre Estado e governo? Sim, Porque, assim,
É, eu não quero imaginar, não quero crer que seja um problema do Estado aí, né? Até porque eu cairia na lábia liberal de que, então, O Estado vamos mínimo. dar, É. é, vamos dar fim a ele, assim, né? Hum, Talvez um dos grandes, sei lá, argumentos ou serviços que o atual governo esteja fazendo para um liberal, né? Que eles apoiaram, né? Esse sim. governo aí. Seja mostrar, olha aí, tá vendo? Olha o que que dá o Estado, né? Saca? Não tem como, velho. O Estado é uma porcaria. Tá vendo? É. Saca? Vamos Porque eleger se. esse para mostrar que realmente não tem como. Isso. Por isso, olha, se a gente dá tanto poder assim pro Estado, em algum momento da história vai acontecer de um lunático entrar no poder e destruir com tudo. Então a gente tem que Hum, dar o mínimo de poder para o Estado, porque se acontecer, porque é da democracia, de um lunático entrar no poder, bom, a gente pelo menos a gente hum. pelo menos não vai ter diminuído os danos, né? Eu acho. Ah, a gente entra nessa nossa ideia de revisar essas estruturas, esses pilares da sociedade ocidental liberal. A gente discutiu aqui a liberdade. Agora, a democracia, como você disse, né? Aí é impossível não mencionarmos Platão em sua crítica à democracia, né? É claro que podemos interpretar isso de várias formas e Platão foi realmente utilizado por gente muito ruim ao longo do tempo, mas a crítica dele à democracia pode ser útil a gente nesse momento, né? Um lunático está no poder, né? Não seria interessante se aí já não seria uma democracia, né? Se apenas algumas pessoas capazes assumissem o poder, né? É a pergunta que Platão faz. Democracia. O governo do Estado. Mas eu acho que esse pode ser o nosso assunto final. Eu estava pensando o quão as ciências em geral e as ciências em particular e as ciências humanas em particular, é, elas conseguem se desenvolver se nós não considerarmos a liberdade política, portanto a democracia. Até que ponto essas ciências conseguem, a ciência em geral, mas em particular a ciência humana consegue se desenvolver sem essa liberdade política, assim. Hum. Eu fiquei pensando até que ponto a verdade, esse valor de verdade que a ciência busca, a, coincide com valores como liberdade. Ah, tem é, uma questão. O Foucault retoma, fala de parésia, não sei se você já ouviu falar. Uhum, sim. Ah, e é uma verdade, é uma verdade sobre si, né? Uma espécie de verdade sobre si, né? Que depois vai ser interpretada como uma verdade
que se diz aos poderosos, né? Que se diz aos poderosos, contra os poderosos, né? Como a parésia, ela não é, de certa forma, comprometida numa situação em que não há liberdade política, né? E, portanto, sei lá, não sei se a gente poderia chamar essa outra verdade axiomática, não sei qual seria o Uhum. outro nome, mas essa outra verdade, essa que se diz sobre as coisas, ela também não é comprometida, né? Uma verdade, vamos lá, uma verdade que se diz sobre si, se diz sobre poder, e uma verdade que se diz sobre as coisas, elas não coincidem. Não Sim. sei, eu tô aqui pensando alto. Ah, a gente pode. Bom, a verdade que a ciência diz, o enunciado científico, né? Que é uma discussão desde Aristóteles, vamos dizer assim, né? Que teve em Hume o seu maior cético, vamos dizer assim, e todo o programa do Kant se dá em cima disso. Não chegou um momento em que é perigoso adotarmos essa perspectiva pós-moderna, pós-estruturalista, de que a verdade científica serve apenas a um grupo, ela é tendenciosa e sei lá o quê. Será que não é esse tipo de discurso que abre brechas para um discurso anti-vacina, anticientífico? É claro que a gente sabe né, do pensamento do Thomas Kuhn, por exemplo, né? A sociologia do saber, o próprio Karl Mannheim, aquela coisa toda. Mas até que ponto, num momento de pandemia, pensar assim não é perigoso? Ah, é complicado, porque se você pega o momento em que as ideias ditas pós-modernas, né, surgem na Europa na década de 70, mais ou menos, você tem uma descrença completa e total sobre o movimento marxista internacional liderado pelo Partido Comunista Soviético. Uhum. E, por outro lado, você tem o discurso da Guerra Fria americano, né, estadunidense. Uh, e eu acho que afirmar que a verdade tem uma relação com o poder, nesse momento, pelo menos, era, era muito pertinente. Era muito pertinente. É claro que a forma como a academia funcionava, não sei, vai gerar com que muitos desses caras virem popstar, né? E aí Os talvez, filósofos midiáticos que a gente vê aí são sim, exemplos disso. sim, e aí talvez isso seja algo a considerar, que a retórica deles acaba tornando-se mais acessível. É engraçado, porque ao mesmo tempo que muito do que eles falam é meio que inacessível em termos analíticos, em termos estéticos, são muito Uhum. acessíveis. É. Assim, são muito atraentes, né? Então, não sei, o que eu acho que
Ah, bom, o exemplo clássico é o Nietzsche, né? Você pega o Nietzsche e aí, porque um nazista leu Nietzsche ou citou Nietzsche, ou sei lá, a- daí então você coloca o Nietzsche no mesmo bolso dos nazistas, assim, é Sim. complicado. Mesma forma, você pega, bom, pelo menos os pós-modernos clássicos, vamos dizer assim, nossa, isso aí Uhum. é quase um contradição nos termos. E aí tu Pós-moderno coloca, clássico. aí tu vai e coloca eles na mesmo campo lá, sei lá, do Olavo de Carvalho. É algo É assim, complicado. dói, dói, assim. Eu não cometeria essa injustiça. Eu entendo dos perigos do que você está falando, né? Ah, Vamos colocar em outros termos, então. sim. Pós-modernidade é uma coisa complicada, tal, assim como o iluminismo que a gente tratou aqui. Mas a epistemologia naturalizada, né? Essa epistemologia naturalizada, que é aquela coisa que o Roth fala, o problema é que nós lemos Kuhn, Thomas Kuhn, e o segundo Wittgenstein, né? Essa perspectiva, essa epistemologia da incomensurabilidade entre os discursos, entre as narrativas, onde o ápice eu posso citar naquele livro Contra o Método, do Paul Feyerabend, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, onde ele vai dizer que para a ciência vale tudo, tudo mesmo, né? Será que não estaria ali o germe, né? O início dessa, desses movimentos contraditórios que a gente está vendo, que não são só apenas anti-ciência, mas eles também vão se pautar nessa ideia de que a ciência é uma atividade humana, que ela também é falha, tal, essa ideia de colocar a ciência como o norte de nossas atitudes no momento de pandemia é retomar uma ciência como aquela criticada por Hannah Arendt, que vai levar a um Estado nazista, né? A gente viu muito isso na pandemia. Gente dizendo que as medidas de restrições lembram muito o fascismo, né? Não Hum. que Paul Feyerabend ou Thomas Kuhn pensassem dessa forma, mas não existe ali uma autorização a esse tipo de postura, né? Ah, eu recentemente eu fui é, taxado conversando essas conversas de internet aleatória, eu fui taxado de ser relativista. Hum, E eu, puxa, ai, ai. E aí, o que eu vejo é que, tá, é, eu vejo uma pertinência na crítica à ciência. Ponto. Em vários sentidos. Poxa, você falou aí do nazismo. O nazismo poderia ser considerado uma, sei lá, elevação sim, do a Hannah do Arendt disse isso, né? cientificismo ao último grau. Principalmente das ciências médicas, né? Eles conduziram vários experimentos e tal. É, mas para mim o mais caro é o colonialismo. Hum, O colonialismo e a ciência andaram, ciência, vamos dizer assim, né? Sem pluralizar, mas no singular. Andaram lado a lado. Então, a crítica à ciência é algo pertinente. Ah, e principalmente
há uma espécie de entourage que vem com a ciência. Ciência nunca vem, nunca é um discurso neutro. E aí eu tô sendo, tô tomando a posição Uhum, de algum pós-moderno aí. Vem sempre acoplado a um discurso de poder, sim. saca? Não é apenas 2 mais 2 é igual a 4. É porque eu desenvolvi a álgebra que consegue provar que 2 mais 2 é igual a 4. Eu tenho um conhecimento superior ao seu. E se eu tenho um conhecimento superior ao seu, eu tenho direito sobre você e ao que você tem. E se eu tenho direito você, sobre você o que você tem, eu posso tanto te forçar ao trabalho, como posso pegar as suas coisas. Isso Sim. é bastante complicado. É, então, Tecnocracia. é, então, eu acho assim, que ainda, mas eu acho bastante interessante esse movimento de colocar a ciência dura, assim. Agora, me parece que não é só as ciências humanas que estão esperneando, é todo o campo científico, as ciências. Sei lá. Porque esses caras, lá nas discussões de universidade, em vários momentos, estavam no lado oposto. Agora Uhum, parece que todo mundo está, principalmente no contexto da pandemia, gerou uma espécie de unificação, né? Tanto os cientistas sociais e das humanas ou humanos, quanto os cientistas lá das ciências médicas, sim. biológicas, da física, da química, eles encontraram um common ground, né? Em que todos vamos juntos. E isso eu acho fantástico. E se uh, querem eleger como um inimigo comum essa crítica à ciência, tá. Eu acho que é muito mais importante ir lá. Não é aquelas pessoas que possam vir a justificar a posição dessas pessoas que estão aí, mas essas pessoas que estão aí. Saca? Uhum, Se, sei lá, se o Foucault ah, pode ser usado por um desses para falar, olha só, é, a ciência, a verdade científica é relativa, ah, tem poder em todo momento que vai. Você acha que é isso? É, 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 Ainda para mim o problema não é no Foucault, é nessas pessoas aí. Saca? Eu não sei se deve fazer uma caça às bruxas, queimar livros, sei lá. uhum, Eu acho que deve assim, ó, nossa, é um momento único. Cientistas humanos, cientistas da natureza, estão todos pensando da mesma forma. Eu acho que deve se aproveitar esse momento, ó. Esse momento é o que a gente deve aproveitar. Porque, cara, isso é muito raro. Se chegar sim. assim, e o cara lá da epidemiologia e o cara da história, todos pensando da mesma forma, a gente Eu, sabe, a cultura da universidade mostra pra gente que a gente quase que não fala a mesma língua, saca? sim. Eu não colocaria todos estão pensando da mesma forma, Sim, né? mas uma Tem parte considerável. muito, tem muito pensador sério, né? Mesmo sendo midiático, mas porém sério, que reforça esse discurso, né? Que a verdade científica, o enunciado científico é relativo e temos que ter cuidado com essas, né, com essas propostas de comportamento generalizado, né, que temos que adotar. Mas temos que lembrar também, como você bem disse, né, pós-modernidade é um buraco sem fundo, tal, não podemos jogar todo mundo ali, e também não podemos dizer que é simplesmente relativismo. Né? Aquele livro Imposturas Intelectuais.
escrito por dois físicos norte-americanos, né? Eles vão mostrar o quanto esses pós-modernos, Foucault, o próprio Thomas Kuhn, eles colocam nisso também, o Derrida, o Lacan, principalmente, é o principal alvo deles, como esse pessoal tinha uma visão própria de ciência, né? Como eles se apropriaram de muita coisa da ciência. Eles não só criticaram a ciência como um instrumento de poder, eles tentaram produzir ciência, entre aspas, dura também. Tem toda uma matemática lacaniana, tem toda uma física da Kristeva, né? Que é uma pensadora lá que é pós-moderna. E eles vão mostrar por A mais B o quanto tem de exagero nessas apropriações científicas dos pós-modernos, né? Ah, Então não eu é só acho que relativismo. sim, sim, é o lance, né? Da popularidade, assim. A popularidade pode ser tanto uma benção como uma maldição, assim. Uhum, E, e é claro, com a popularidade vem poder, né? Status e tal. Então, é, isso eles tomaram de assalto, sei lá, o mercado editorial, uhum, a academia, assim. E aí, o que fazer essa separação, assim, do joio e do trigo, do que é, acho uhum. que essa é a grande questão. Augusto, vamos finalizando por aqui Sim. nosso primeiro episódio do canal 2007. O nome é É, provisório, tá? mas é um nome fantástico, fantástico, Tá. fantástico. É, e é isso aí. Queria agradecer a sua presença. Eu acho que a Eu gente agradeço o teve. convite. Eu queria agradecer também a minha presença nisso aqui. E é isso, assim. E como diria Malcolm X também, eu queria agradecer as pessoas que nos acompanharam até agora, sejam amigos ou inimigos. Sim. E é isso aí. Eu acho que a gente Até falou mais. sobre muita coisa desconexa, mas conseguimos, Sim. né, seguir um mote central que é criticar esses valores liberais, né? Olha Liberdade, só. democracia, verdade. E a gente pode dar continuidade a essa discussão. Ó, isso aí pode ser o título desse episódio. Quando eu subir lá no YouTube, né? Ver Uhum. se eu encontro alguma intro legal. Tá pensando em alguma música aí? Se tem alguma música? Para fazer a Céu. vinheta, Vocês não sabem, mas além do trabalho intelectual e educacional do Augusto, o Augusto também é um musicista, ou um musicista músico, não. né? E poeta também. Ó. Ah, e, é, e é Não isso. faço nada direito. Mas é isso que é o bom, né? Apesar disso, continuo fazendo. É isso. Continuo insistindo. Isso, é isso que é o legal de tudo. Ah, então Deixe o é seu isso, né? curtir, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e é nóis. É isso aí, cara. Um beijo a todos. Um beijo, Mário. Até a próxima.